heresia. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Eles induzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Atos capítulo 20, verso 30 e 31. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 18 e 19. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Romanos capítulo 16, verso 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Tito capítulo 3, verso 9 e 10. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-os 1 e 2 vezes, depois disso, rejeite-o. Colossenses capítulo 2, verso 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E a última, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao 5, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que piedade é fonte de lucro. Esses foram os que me vieram à mente quando eu fui separando, mas daqui deu para você perceber que o assunto da heresia, abordado dependendo do livro, vai mudar um pouco o nome, vai chamar de falsos mestres, falsos doutores, hipócritas, mas ele está presente na maioria das cartas, porque era uma preocupação daquele momento. Você vai observar mais advertências às heresias do que a própria ação satânica no meio da igreja, porque todos os autores bíblicos compreenderam que a ação satânica se dá por meio da heresia. Só que, embora a heresia seja um assunto tão recorrente, o que deve chamar a sua atenção com esse problema é que a questão da hipocrisia nem sempre ocorre de maneira consciente. Eu terminei essa semana de rever um estudo que eu faço de maneira constante, que é sobre a história da igreja. De vez em quando sai um livro novo, alguma coisa nova, a gente volta, aprende mais um pouquinho sobre um determinado período. E é engraçado que, se você pegar qualquer professor de história do cristianismo, todos eles vão te explicar a mesma coisa. Não existe heresia nova. Não existe. Se você juntar um grupo de pessoas numa sala e eles se esforçarem para criar algum tipo de heresia, em algum pilar da heresia que eles criarem, você já vai observar que aquilo aconteceu na história da igreja em algum momento. Não há novidade nenhuma, não há surpresa nenhuma. Hoje na escola dominical nós vimos ali 5 ou 6 nomes, como humanismo, influências culturais e outros aspectos que são recorrentes na história da humanidade. Não há novidade alguma. E, embora não haja novidade alguma, infelizmente, muitas dessas heresias, quando foram criadas, partiram de um coração voluntário que não queria causar o mal. O que quer dizer que, se eu e você não tivermos conhecimento da palavra suficiente para conduzir a nossa família, nós semearemos a heresia dentro da nossa casa com um coração bem intencionado e com um coração voluntário. É óbvio que todas as advertências que a Bíblia faz com relação à heresia, ela faz com aqueles que agiam de maneira intencional. As heresias que não são intencionais, a Bíblia combatia com um convite ao conhecimento genuíno da palavra de Deus. E aí eu separei 3 coisas, 3 desdobramentos da heresia. Tanto quando a heresia surge dentro de uma igreja, partindo do púlpito numa pregação, quando ela surge de pequenos grupos dentro da igreja, às vezes você recebe alguém na sua casa, se você vai ter um bate-papo com essa pessoa, vocês dois precisam ter bagagem bíblica suficiente para se corrigirem caso um dos dois fale. E eu te amo, mas justamente por eu te amar, eu não posso deixar você ir para o inferno, então eu vou te corrigir se precisar. Eu não posso
compartilhar do seu erro, da sua heresia, por medo de te ferir ou de te constranger. Então, quando nós recebemos alguém na nossa casa, a gente tem que ter essa convicção. Quando nós nos encontramos com um amigo de longa data ou que conhecemos há pouco tempo, temos que ter essa convicção. 3 desdobramentos básicos das heresias. A primeira delas é uma palavra que a Bíblia usa, que é dissensão. Dissensão nada mais é do que separação, apartamento, né? Apartar os irmãos, dividir a igreja. É como se eu olhasse para os irmãos aqui e eu não visse o corpo de Cristo. Eu visse 3 aqui que fazem um grupo, eu vejo 2 ali que só conversam entre eles, mais 4 lá que só conversam entre eles, não se cumprimentam e têm pensamentos completamente distintos uns dos outros e não se permitem ter comunhão. Uma expressão de Paulo para isso é sentimento faccioso. É literalmente criar uma facção, são grupos dentro do corpo. Você olha para a igreja, mas ela não é única, ela não é uma massa só, ela é dividida em patotinhas, em pequenos grupos. Então, quando nós pensamos na primeira consequência do desdobramento da heresia, vem as dissensões. Se você não sabe como uma heresia se aplica, ela pode ser, claro, o deturpamento de um texto. Por exemplo, Malaquias 3,10 diz que nós precisamos devolver ao Senhor a 10ª parte daquilo que nós recebemos, em forma de um coração grato, que reconhece que a nossa provisão não vem nossa, mas sim do Senhor. Uma heresia seria eu chegar para você e dizer que 10% era naquela época, porque hoje em dia é 50%. Ou eu dizer para você que hoje em dia é 5%, porque 10% era só naquela época. Fazer uma promoção do dízimo aqui para os irmãos. Isso é uma heresia. Certo? Isso é uma heresia de distorção do texto. Eu estou violando a palavra que Deus preparou, confidenciou a mim e a você. Agora, existe um outro jeito de nós semearmos a heresia no meio do corpo de Cristo, que é muito mais próximo da nossa realidade. E aí ele vai aparecer em 3 palavras, né? Mentira, fofoca e calúnia. Por quê? Quando se cresce uma fofoca em algum ambiente, pensa lá no seu trabalho, quando surge uma fofoca no ambiente de trabalho, a primeira coisa que acontece é os grupinhos se formarem. Aí um já não fala com o outro já não olha para um. Dentro da igreja não é diferente. Nós já presenciamos casos onde a fofoca nasce, cresce, é corrigida, é confrontada, é combatida pela palavra, o coração do pecador não se arrepende, ele prefere abandonar a comunhão dos santos do que o arrependimento e a mudança de comportamento. E aí nós olhamos para os bancos com espaços vazios e sabemos que é fruto de um coração que se endureceu contra a heresia. Porque a advertência que Deus faz para que a heresia não cresça, se heresia é toda e qualquer forma de ensinamento deturpado, a fofoca se encaixa também. Porque o problema maior da fofoca, e a gente tem que levar em consideração que fofoca não é só eu passar para frente algo que eu sei. Quem conta um conto, aumenta 1 ponto. Não é só eu passar para frente aquilo que eu acho que eu sei. Quando eu sei que algum irmão tem um traço do caráter que é ruim, Joãozinho é irresponsável financeiramente. Joãozinho é caloteiro, é caluniador, ele ainda não se libertou disso, eu sei que ele é assim. Agora, quando eu levo essa imagem dele para frente, eu faço com que outros se virem contra ele. Eu fiz a mesma coisa que a heresia faz. Talvez sem deturpar nenhum versículo. Talvez até dizendo que estou dando um alerta, porque eu amo a quem eu estou falando. Mas não. Então, um dos primeiros e um dos maiores alertas que o Novo Testamento faz é com relação à heresia. A primeira coisa que a heresia faz é criar as panelinhas dentro da igreja. Se você tem uma família grande, se você permitir que a fofoca entre dentro da sua casa, ela vai criar panelinhas dentro da sua casa também. Por isso, um conselho que vocês ouvem de maneira recorrente no púlpito é: você, esposa, quando se desentendeu com o seu marido, não conte para os seus irmãos ou para os seus pais aquilo que o seu marido fez, porque você vai colocar a sua família contra o seu marido, e quando você quiser que eles estejam em harmonia, eles não estarão. Por que sentimento faccioso? É inerente ao ser humano. Conseguiu compreender a profundidade? Então, quando você se aborrecer com alguém dentro da igreja, leve os seus fardos ao Senhor, deposite diante dele e peça a ele que tenha misericórdia de você. Porque se você leva os traços negativos de algum irmão para frente, preciso te dizer que você está semeando heresia, você está apartando as pessoas, você está separando as pessoas e não há possibilidade de ter comunhão se isso continuar ou se você for o causador disso. Você impede a comunhão dos santos e o Senhor não nos terá por inocentes, porque fomos advertidos constantemente pela palavra. O segundo problema das heresias é que elas causam um enfraquecimento do rebanho. Se nós pautarmos a nossa espiritualidade na heresia, nós teremos uma espiritualidade fraca.
Se a heresia é um ensinamento falso, imagina que eu coloco aqui um banquinho de madeira. Aí eu convido algum irmão, convido o diácono Denival, ô diácono Denival, sobe aqui nesse banquinho para mim. Aí ele me pergunta, não, mas isso aí vai me sustentar? Vai te sustentar. Só que eu sei que aquilo ali foi feito com as ripinhas fininhas, que mais parece uma folha de papel. Eu estou colocando ele em cima de uma coisa que eu sei que não tem estrutura para suportar. A heresia é isso. Quando a heresia começa a fazer parte, e nós a abraçamos porque na maioria das vezes ela é gostosa e ela é agradável, ela geralmente vem maquiada da seguinte frase, não, é errado, mas Deus sabe a intenção do meu coração, Deus sabe o que você já passou, Deus sabe como você se sente, ela vem maquiada desse tipo de coisa. E aí, ela é exatamente como um banquinho fajuto que eu convido alguém para subir em cima, aquilo não tem estrutura nenhuma para suportar. Por que enfraquece o rebanho? Quando nós alimentamos e estruturamos a nossa fé em cima de uma coisa que não é a palavra de Deus, quando vier a primeira adversidade, nós esfriaremos e abandonaremos a comunhão dos santos. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que mais cresce desde a década de 90 é um negócio chamado teologia da prosperidade. É muito fácil você identificar. Geralmente, quando um lugar trabalha, pensando na teologia da prosperidade, trabalha muito em cima de campanha, de voto, de pedindo oferta, dizendo para as pessoas que quanto maior for a sua oferta, ou quanto maior for a sua contribuição, maior será a bênção ou a graça de Deus sobre a sua vida. Pode parecer ilusório para você, mas infelizmente é aplicado e muitas pessoas gostam. Só que quando você observa para uma igreja que trabalha com teologia da prosperidade, tem uma coisa que também acompanha a teologia da prosperidade, que é a alta rotatividade dos membros daquele lugar. Ninguém fica. Por que ninguém fica? Porque a pessoa vem, porque o convite é gostoso e agradável, de um Deus que me abençoa, de um Deus que abre os céus e derrama bênçãos sem medida sobre a minha vida. Esse discurso é gostoso, porque não tem o chamado à responsabilidade, é só as bênçãos. Mas quando a tribulação, a dor e a aflição vem, eu não suporto, porque eu não fui alimentado de maneira suficiente. Eu não tinha base necessária, não tinha estrutura necessária. Então, quando nós ouvimos uma pregação, essa pregação precisa passar pelo filtro da palavra e eu preciso saber se aquilo que eu estou ouvindo é condizente com aquilo que a palavra de Deus diz, porque senão eu estou me enganando e no dia da tribulação eu não vou suportar. Aí você vai olhar para Pedro e para Paulo, você vai olhar Paulo sofrendo perseguição, açoites, naufrágio, tendo às vezes muito recurso, às vezes não tendo nada, e dizendo ainda assim que a graça do Senhor bastava. Por quê? Por que a graça do Senhor bastava para ele e muitas vezes não basta para mim e para você? Porque nós ainda não aprendemos que o que realmente importa para mim e para você é a suficiência de Cristo sobre as nossas vidas. E a suficiência de Cristo nas nossas vidas se manifesta através do conhecimento genuíno da palavra. Então, se você ouve uma pregação e ela é muito gostosa porque ela diz que você é o alvo das atenções de Deus, que Deus te conhece, que Deus te entende, que Deus sabe, que até mesmo os seus pecados, ainda assim, Deus permanece de mão estendida para você, sinto muito. Não é isso que o Evangelho me diz. O Evangelho me diz através de Paulo que se o meu coração se fechar para eu continuar vivendo nos meus pecados, Cristo simplesmente aceita a minha decisão e me entrega as minhas concupiscências. É isso que o Evangelho de verdade diz para mim e para você. Então não existe essa maquiagem toda por cima dessa heresia que muitas vezes é ofertada para mim e para você. Deus é de um amor insondável, sem medida. A profundidade do amor de Deus vamos colocar assim, é daqui até o céu. Qual que é o limite do céu? Alguém já achou o teto do céu? Até o último estudo que eu vi, ninguém tinha achado o teto do céu. É sem medida. O amor de Deus por mim e por você é sem medida, mas o respeito de Deus também é sem medida por mim e por você. Se você escolhe o caminho do não arrependimento, da não confissão e o abandono das práticas pecaminosas, Cristo simplesmente nos respeita e nos entrega as nossas paixões e concupiscências. Então, o primeiro problema da heresia são as dissensões. Não tem como eu querer que a minha família seja unida se eu levo a fofoca para dentro dela. Da mesma forma, você não pode esperar que a sua igreja seja unida se você traz a fofoca para dentro dela. Se você replica a fofoca, se você amplifica os traços negativos do seu irmão. Se eu sei que você é responsável com o horário, eu vou orar por você. E talvez, dependendo da intimidade que eu tenho com você, eu vou brincar com você e vou chamar a sua atenção. Mas expor o seu lado negativo para frente eu não posso. Porque eu faço uma imagem sua para os outros que vai prejudicar a comunhão que eu sei que a Bíblia manda que nós tenhamos. Segundo problema, nós temos uma igreja fraca quando a heresia é ensinada.
Então, lembra da alta rotatividade de membros. Todo lugar que trabalha com a teologia da prosperidade tem acompanhado de si a alta rotatividade dos membros, porque ninguém tem estrutura suficiente para suportar o famoso dia mau. E o terceiro problema das heresias, quando aplicadas, é que elas facilitam e muito o caminho de abusadores. Pessoas que abusam da boa-fé de outros. Por que tem muitas pessoas que são facilmente enganadas por um pastor ou por alguém que se apresenta numa figura de bispo ou de apóstolo? Por que as pessoas são tão ludibriadas? Porque nós temos uma tendência natural a atribuir respeito a tudo que se aproxima de Deus. E aí, quando nós não buscamos o fundamento e reverenciamos e respeitamos o que de fato merece ser respeitado, que é a palavra, nós nos colocamos numa situação de vulnerabilidade e facilitamos o caminho para que entrem abusadores no meio da igreja. Atos diz assim: eu tive durante 3 anos chorando e ensinando a vocês que tenham cuidado com os abusadores da fé, mas eu tenho certeza que na hora que eu virar as costas para sair daqui, eles se levantarão no meio de vocês. E infelizmente vocês que estão me ouvindo, alguns de vocês se levantarão para semear a heresia. E eu aqui durante 3 anos chorando e pedindo a vocês que entendam que isso não é válido. Então, aqueles que não se levantarem nisso, eu peço que tenham responsabilidade e busquem um conhecimento genuíno aos pés da cruz. Então, o primeiro problema que o Novo Testamento nos adverte que tenhamos muito cuidado é a heresia. Os 3 problemas clássicos da heresia: divisões no meio da igreja ou da família, afastamento dos irmãos, enfraquece. Se você tem dificuldade de suportar a angústia, a aflição, a dor e a tribulação, entenda que as suas bases ainda não foram firmadas de maneira suficiente naquele que é o autor e consumador da sua fé. E a terceira coisa que as heresias fazem, elas facilitam o caminho para abusadores. Ela facilita a entrada no meio do corpo de Cristo, terreno, igreja local, pessoas que vão abusar da fé daqueles que vivem só pelo que ouvem do púlpito. Você leva a Bíblia para casa todos os dias, alimente-se dela, confira aquilo que você ouve do púlpito. Você sempre ouve as referências, confira, constate, alimente-se verdadeiramente. Quando você fizer isso, você vai se alimentar 2 vezes. Então, o segundo problema que o Novo Testamento nos adverte, e aí de novo eu separei 8 referências, vou lê-las na sequência para facilitar a gente ganhar tempo. A primeira advertência é com relação à heresia, a segunda grande advertência é com relação ao dinheiro. Existe uma diferença das advertências com relação ao dinheiro e da heresia. As advertências que são dadas com relação à heresia é que nós venhamos nos abster, nos afastar, nos distanciar da heresia. Com relação ao dinheiro, não. Com relação ao dinheiro, as passagens bíblicas que eu vou ler, todas elas nos informam e nos orientam como nós devemos lidar com o dinheiro. Deus sabe que o dinheiro é necessário para você pagar as suas contas, colocar comida dentro de casa, honrar os seus compromissos financeiros. Então, Ele escreve para mim e para você diversas formas de como nós nos relacionarmos com o dinheiro, como que nós devemos agir com ele. E é alvo de muitas recomendações. De novo, eu separei só 8 para poder a gente ganhar tempo. Mas se você fizer ali a leitura, você vai ver que tem muito mais. Algumas cartas que eu vou ler aqui falam 2, 3 vezes o mesmo assunto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Não mais acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 18, 24. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aqui rico não é uma pessoa que tem muitas posses. Rico é aquele que é apegado às posses que tem. Eu conheço pessoas que têm uma excelente condição financeira, mas não tem apego nenhum a nada do que tem. Aqui rico é aquele que tem muita coisa e é apegado às muitas coisas que tem. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento, com alegria, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, não estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar
pensarem o dinheiro, desviam-se da fé e atormentam a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,17, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Colossenses 3,2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 2 Timóteo 4, capítulo 2, verso 4 ao 7, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado por vencer sem competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita, e reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, diferente das recomendações com heresia, que Deus diz assim, foge, fica longe, abstenha-se. Com relação ao dinheiro, Deus diz, aprenda a utilizá-lo. Entenda como ele funciona na minha e na sua vida. O primeiro grande exemplo que Deus deixa para mim e para você, de como é que o dinheiro deve servir na minha e na sua vida, lembra quando a igreja primitiva começa a crescer? Ela começa, através das pregações de Pedro, 3.000 almas, várias pessoas começam a se converter. As pessoas pegam algumas das posses que tinham, vendem aquilo que tinham e depositavam onde? Aos pés dos apóstolos, certo? Não é isso que o livro de Atos nos diz? Elas eram depositadas aos pés dos apóstolos. Quando você olha para o Antigo Testamento, quem é que, quando chegava, se apresentava aos pés de outro? Aquele que reverenciava ao seu Senhor, aquele que era um súdito diante de alguém. Com isso, Deus deixa um exemplo para mim e para você de que o dinheiro sempre foi uma ferramenta para nós, um servo para nós. Por isso ele era colocado aos pés, exatamente como um servo faz diante do seu Senhor. Aos seus pés eu me rendo, Senhor. E o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos. O dinheiro desde o início foi feito para que nos servisse, para que fosse um servo para mim e para você. Torno a dizer, Deus sabe que nós temos responsabilidades, compromissos, dos quais nós precisamos do dinheiro para arcar. E Deus diz assim, exatamente por saber disso, Deus diz assim, mantenham o pensamento de vocês nas coisas que vêm do alto, porque as coisas que vêm da terra não são as que nos dão sustento. E crer ou nos preocuparmos com as coisas que vêm da terra é um pecado contra a provisão de Deus sobre as nossas vidas. É uma dúvida sobre a capacidade do Senhor de prover o nosso sustento ou as nossas necessidades. Eu vou ler aqui 8 exemplos para você perceber se o seu coração, de alguma forma, está demais apegado ao dinheiro, ou se você já aprendeu que o dinheiro é seu servo. A primeira delas é se você tem um comportamento de quem guarda demais. A roupa já está rasgada, já está com um furo ali, você não compra outra, o perfume já acabou, a sandália você pisa, você já sabe se a moeda é cara ou coroa, mas você não compra. E você não compra porque não tem, você não compra porque não quer gastar, porque você gosta de ter. Segunda coisa, se você não é visto ou não é conhecido pelas pessoas como alguém generoso. Quando as pessoas lembram de você, quando a esposa, o marido, os filhos lembram de você, os amigos, os irmãos, quando eles lembram de você, eles pensam em você como uma pessoa generosa ou eles pensam em você como o famoso munheca? Pai, Senhor, irmão, e de você de cá, Pai, Senhor, irmão, vai com Deus, que o Senhor te abençoe, mas não abre a mão para nada. Se você não é conhecido pelas pessoas pela sua generosidade, talvez você precise rever o seu amor ao dinheiro. Talvez o seu coração está apegado demais àquilo que você tem e você está apegado demais aos números que estão lá registrados na sua conta bancária. Se você é assim, você ainda não aprendeu nada sobre o cristianismo, porque nós não fomos chamados a viver por aquilo que nós vemos. E sai um peso, sai um fardo das nossas costas o dia que nós entendemos que o Senhor é o nosso provedor. Porque junto desse entendimento vem a noção de que eu não vou sair por aí jogando meu dinheiro para o céu e Deus vai prover de novo, porque Ele vai me dar responsabilidade para usar. Mas isso já não tira mais o meu sono, isso já não me dá mais preocupação, porque Ele é o nosso provedor. Como é que as pessoas te conhecem? Será que as pessoas lembram de você pela sua generosidade? Ou será que você é um munheca? Preciso te lembrar, inclusive, que dentre as listas de dons, um dos dons é o de contribuir. E aí contribuir está sim ligado a dinheiro. Se você é uma pessoa que tem o coração desprendido da sua vida financeira e já entendeu que o Senhor é o seu provedor, isso te dá prazer de contribuir. Não só de contribuir financeiramente depositando dinheiro, mas contribuir com uma ajuda, contribuir com o seu tempo, contribuir com o seu ouvido, contribuir com os seus conselhos, sabe? Mas está assim ligado à vida financeira. Eu vou para a igreja, eu participo dos cultos, eu vi que queimou uma lâmpada lá, mas não vou comprar não, já estou entregando meu dízimo, já estou fazendo mais do que o suficiente. Pode parecer triste, mas eu já ouvi essa expressão. Então, preciso te fazer um alerta.
Se você tem esse pensamento, você não aprendeu nada de cristianismo ainda. Terceiro, se você morre de medo de ficar sem dinheiro, quando a conta lá vai esvaziando, se o desespero toma conta do seu coração, se você perde o sono, preciso te dizer que você está andando mais pautado pelo dinheiro do que por aquele que te chamou. Se toda vez que você tem um problema, ou se você pensa num problema, automaticamente você associa o dinheiro como solução. Se você faz isso aí, preciso te dizer que você negligenciou a maior das soluções que nos foi disponibilizada, que é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É solução para a enfermidade, é solução para desemprego, é solução para o problema do carro, é solução para o problema da casa, é solução para absolutamente tudo. Confia nele e ele abrirá as portas de bênçãos e prosperidade para mim e para você. Quinta, se você, quando consegue comprar alguma coisa, sei lá, você comprou um celular ou um sapato novo, você evita usar aquilo ali porque você não quer que gaste. O sentimento que está por trás é, se gastar eu vou ter que comprar outro. Talvez você mente para você mesmo e fala assim, não, mas é porque eu gosto tanto que eu quero preservar. Por que você quer preservar? Porque você sabe que se gastar você vai ter que comprar outro. Se esse sentimento passa pelo seu coração, você está apegado. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Esse microfone que o Senhor nos deu condição de comprar não é um microfone muito barato. É lógico que barato e caro é relativo, né? Para a maioria de nós, passou de determinado valor, já é caro demais. Mas, se porventura, nós sempre instruímos todo mundo que vai dirigir, que vai pregar, como cuidar, como usar, como manusear, para ter cuidado. Mas, irmãos, se caiu no chão e quebrou, eu não vou ficar martirizando quem quebrou aquilo ali, porque quebrou, não vai voltar atrás. Se você martiriza a sua esposa ou o seu marido quando eles quebram alguma coisa que você gosta, preciso te dizer, quem quebrou não fez porque queria te entristecer. Então, se você martiriza aquela pessoa, seu coração continua apegado demais às coisas que vão ficar aqui. Vamos dizer que seja seu celular. Não sei se já te contaram, vou te dar uma novidade fresquinha. Quando você morrer, você não vai levar ele. Então, entende que o que está aqui, vai ficar aqui, é daqui e não pertence a você. Tudo o que você tem ou vier a ter é única e exclusivamente para você administrar. Sabe aquele terreno que está no seu nome? Ele não é seu, o Senhor te deu para administrar. Sabe aquela casa que você vai? Ela não é sua, o Senhor te deu para administrar. Quando você trabalha numa empresa muito grande, é até engraçado pensar nisso, porque quando você vê que alguma coisa cara quebra, mesmo que você não tenha sido aquele que quebrou, quando você vê que alguma coisa cara quebra, você pensa assim, nossa, ainda bem que tem uma empresa que é responsável que vai consertar, porque se eu tivesse que consertar, eu não dava conta. Sabe esse sentimento? É o mesmo que o Senhor nos convida a ter com a nossa vida. Quando seu carro quebrar, quando a sua casa quebrar, quando alguém quebrar algo que você goste, entenda que você só administra, não é seu. E aquele que te deu aquilo ali é capaz de te dar algo muito melhor. E talvez aquilo ali que quebrou, e aquela pessoa que quebrou foi o próprio Deus que permitiu que quebrasse, porque seu coração estava preso demais naquilo ali. Talvez aquilo que levaram, Deus permitiu que levasse, porque seu coração estava sedento demais por aquilo ali, e você não vai levar aquilo ali para o céu. Amém? Até aqui, irmãos? E os dois últimos, né? Se você, por algum motivo, deixa passar pelo seu coração que você não vai entregar o seu dízimo, que você tem medo de faltar, preciso te dizer que continua faltando, né? Mesmo sem você entregar. Então, tenha um ato de fé e sinceridade diante do Senhor. Porque se foi Ele que pediu que nós fizéssemos, Ele é fiel para nos suprir. E está falando para vocês alguém que aprendeu isso. O Senhor sempre se mostrou muito fiel, desde o dia em que eu coloquei no meu coração o desejo de ser fiel a Ele também, de formas insondáveis. De pequenas coisas a grandes coisas. De grandes oportunidades a coisas que eu julgava ser bobeira e banal. O Senhor se mostrou muito fiel. E a última observação que eu deixo é se você é um tipo de pessoa que sempre se aproveita da bondade de alguém para poder tirar proveito financeiro ou não gastar o seu. Você acabou de almoçar, está com a barriguinha cheia. Aí o irmão fala assim, vamos ali tomar um cafezinho com pão de queijo? Eu pago para você. Você nem queria. Mas só porque a pessoa falou que paga para você, não vai ter que sair do seu bolso. Aí vem até um sorriso no rosto. Ô, irmão, nossa, bem que eu estava com uma fomezinha aqui, bem que meu coração estava sentindo assim um desejo de comer um pedacinho de pão de queijo. Foi o Senhor que te tocou, irmão. Se você se aproveita da boa vontade de alguém para tirar proveito ou para lucrar em cima de alguém, preciso te dizer, seu coração está preso demais ao dinheiro. E você não vai levar ele com você. Claro para os irmãos? Reflete sobre esses pontos, releia os versículos que eu passei. E o último assunto que o Novo Testamento aborda de maneira muito incisiva são os pecados de natureza sexual, que o Novo Testamento vai chamar muitas vezes de imoralidade sexual. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti.
como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. 2 Timóteo 2, 22, Timóteo era um pastor jovem, Paulo diz para ele, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Judas capítulo 1, versículo 7, de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno, eles servem de exemplo. Apocalipse 22, 15, ficam fora os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, essa é a segunda morte. Nós que temos um coração arrependido no Senhor, talvez participaremos da primeira morte, caso você deixe de viver nesse mundo, mas não participaremos da segunda morte, que é a destruição eterna. Se o Senhor romper os céus hoje, nos levar com Ele, nem a primeira morte nós experimentaremos, seremos levados direto com Ele. Mas se deixarmos de viver nesse mundo, porque o Senhor escolheu nos recolher antes, nós não passaremos pela segunda morte, que é a destruição. Mas esses que praticam a imoralidade sexual, Deus diz que enfrentarão a segunda morte, que é então a destruição eterna, né? Serão lançados no lago de enxofre. De modo muito semelhante ao que Deus diz do dinheiro, né? Quando Deus fala da heresia, ele diz, estejam longe, mantenham-se distantes de todo e qualquer tipo de heresia, porque ela traz dissensão, traz afastamento entre os irmãos. Com relação ao dinheiro, Deus dá instruções de como usar, porque Deus sabe que ele é importante no nosso dia a dia, e por isso ele mesmo é o nosso provedor. E com relação à imoralidade sexual, a Bíblia nos adverte que estejamos distantes dela, mas a Bíblia também é muito clara em qual é a forma saudável de uma vida sexual, que é dentro de um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a única forma. Todas as outras formas de satisfação sexual se caracterizam como pecado. Consumo de pornografia, adultério, fornicação, masturbação, todas elas estão classificadas com o que a Bíblia vai chamar de porneia, que envolve todo o conjunto de pecados de natureza sexual. Toda e qualquer forma de busca ou satisfação sexual fora do casamento, heterossexual, monogâmico e indissolúvel, se caracteriza como um pecado diante de Deus. É claro para os irmãos isso aqui? E aí os irmãos podem voltar nas referências acima para constatar o que eu disse. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto de 1 Coríntios 6. Eu li só o versículo 18 aqui quando eu fiz a leitura dos versículos corridos, mas eu quero voltar com você agora em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 16 ao 18, que você vai ter uma compreensão maior. Porque eu sempre achei muito curioso a expressão de Paulo que todos os pecados acontecem fora do corpo, ou se materializam fora do corpo, mas os pecados de ordem sexual são contra o próprio corpo. Isso, nas primeiras vezes em que eu li, isso me deixou muito curioso, fiquei muito curioso com esse texto. Talvez seja importante para você saber. Pecado é pecado, tá, irmãos? Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado de qualquer natureza, de qualquer dimensão, continua sendo pecado, continua sendo errado. Mas você precisa entender que eles têm consequências diferentes enquanto seres humanos. Como assim? Se você rouba uma bala, se você entra numa loja e rouba uma barra de chocolate, se o policial pegar, o máximo que ele pode fazer ali, na maioria das vezes ele vai fazer, é te corrigir verbalmente ou te dar um corretivo ali, sem que ninguém veja, usando força. Agora, se você rouba um banco, não tem condição dele te chamar no canto, te dar meia dúzia de palavras, um tapa e te mandar embora. A consequência é diferente. Todo mundo conseguiu compreender isso? Não estou dizendo para vocês que existe diferença de pecado, pecadinho e pecadão. Obrigado, querido. Estou te dizendo que os pecados têm consequências diferentes. Ou seja, se um homem comete adultério, se relaciona com outra mulher, ele vem a Cristo com o coração arrependido e pede perdão ao Senhor, se o arrependimento for genuíno, o Senhor o perdoa. Mas se aquela mulher com quem ele se relacionou tiver ficado grávida, a criança não vai deixar de existir. Não vai sumir porque ele pediu perdão pelos seus pecados. Consequência é diferente de natureza, tá? Pecado, pecadinho, pecadão é a mesma coisa. Então, olha aí comigo, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 16 ao 18.
Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Então vamos lá. Por que os pecados de ordem sexual representam um pecado contra o próprio corpo? Porque eles representam um rebaixamento da moral. Digamos que alguém tira a vida do outro porque ficou enfurecido, porque se sentiu violado ou se sentiu agredido. A pessoa usa o corpo como um instrumento para fazer mal ao próximo. Digamos que alguém roube. Por algum motivo passou pelo coração da pessoa que roubar era certo. Então ela usa o corpo como uma ferramenta para conquistar aquilo ali que representa prejuízo ao outro. Agora, os pecados de ordem sexual, eles são manifestos através, primeiramente, do rebaixamento da moralidade. Quando um homem adultera ou uma mulher adultera, ele não o faz de maneira inadvertida. Ou, tropecei, adulterei. Não é assim que funciona. É exatamente como uma gestação. O pecado é inserido na nossa mente, ele começa a ser gerado, começa-se a pensar em formas da concepção, ou seja, como que ele vai acontecer, em formas de como esconder, em formas de como fazer da melhor forma possível, em como não ser descoberto. É exatamente como uma gestação. E quando ele dá à luz, ele se caracteriza como pecado. Exatamente como Deus falava com Caim. O pecado está à porta, ainda há oportunidade de arrependimento. O pecado é um corte que Deus faz quando nós começamos. O pecado é como uma gestação, e a advertência do Senhor é como um corte para interromper esse pecado que é gerado dentro da nossa mente. Então, os pecados de ordem sexual, eles representam um dano ao próprio corpo, porque você o comete para agredir a sua própria moralidade, aos seus próprios valores. O que é? A Bíblia usa a palavra prostituta. O que é uma prostituta? O que é alguém que vive na prostituição? É alguém que bota uma etiqueta de preço no seu próprio corpo e se vende como uma mercadoria. Para você se vender como uma mercadoria, você perdeu o seu amor próprio. Você esqueceu quem você é. Você esqueceu que você é amado pelo Senhor, que é autor e consumador da sua fé, que te deu vida. Você não é um acidente. Quando nós colocamos preço na nossa carne e nos prostituímos, nós diminuímos a nossa moralidade. Por isso, quando pecamos em prostituição, nós não pecamos fora do corpo, causando mal a alguém. Causamos mal a nós mesmos. Por isso, não existe dimensão de pecado, pecadinho, pecadão, mas os pecados de ordem ou natureza sexual representam um dano ao seu próprio corpo. E quando eu digo corpo, eu não estou dizendo essa matéria composta por nervos, músculos, tecido, não. Eu estou falando a sua consciência. Os pecados de ordem sexual são um atentado contra a sua própria consciência. Como que o marido vai entrar em casa e vai olhar para o rosto da esposa e vai ver os olhos da esposa brilhando por ter cuidado da casa, da família, e vai se sentir digno de olhar para aquele amor que transparece e transborda nos olhos da esposa que o ama. Como que a esposa vai chegar dentro de casa e vai olhar para o marido que trabalhou e que se esforçou para cuidar da casa e vai se olhar em pé de igualdade e dignidade com ele, sabendo que ela manchou o leito conjugal daquele casal. Quando ela for deitar, os filhos vão dormir. Quando ele for deitar, a casa vai dormir, mas a consciência dele, se minimamente o Espírito Santo ainda o confronta, o acusará. Agora, se alguém faz isso e não se sente constrangido em momento algum, é porque nem o Espírito Santo o constrange mais. E pecar contra o Espírito Santo não é uma palavra ou uma atitude, é um comportamento contínuo. Se nem o Espírito Santo te convence do seu erro mais, quem sou eu, um mero comedor de arroz e feijão, para ler meia dúzia de versículos para você e achar que o seu coração vai se arrepender? Não vai, não vai. Por isso nós nos reunimos na presença dele e clamamos: Senhor, nós estamos aqui. Porque Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, eu sei que você é jovem, Timóteo, mas existe um rebanho nas suas mãos, então fuja das tentações da carne, fuja dos prazeres da carne. Quando uma mulher se aproximar de você, entenda que Deus te chamou para algo que é muito maior do que isso. Quando alguém te apresentar dinheiro, entenda que Deus te chamou para algo muito maior do que isso, porque essas coisas vão perecer, Timóteo. Mas não foi para isso que eu te chamei. O chamado que eu te dei foi para ser aquele que é pescador de almas e que replica e amplifica o meu ministério. Porque, Timóteo, se um dia você sucumbir à imoralidade sexual, você vai entender na sua própria carne o que é um pecado feito contra o próprio corpo. Esse que mancha a sua consciência. E quem está falando isso para você é alguém que já cansou de ouvir pessoas que caíram nesse pecado e que relatam essas mesmas frases que eu vou ler para você aqui embaixo.
A minha consciência foi dilacerada, que é o sentimento da mulher chegar em casa e não conseguir mais olhar para o rosto dos filhos se sentindo participante daquela casa. É o marido que chega em casa e já não consegue mais se sentir participante daquele espaço. Ele está ali dentro, mas não tem paciência mais de ficar dentro de casa, porque o pecado já dominou o coração e manchou a consciência. O segundo é a paz que é tirada de você. Você vai ser rondado e sondado o tempo inteiro pelo medo de ser descoberto, pelo medo de ser flagrado, pelo medo de ser denunciado, pelo medo de ser acusado. O medo toma completamente os seus dias. A esposa pede para ver o celular do marido, o marido chega a suar frio. Ou a esposa pega o celular do marido e tem uma senha que ela não conhece. Por quê? O que tem ali que ela não pode ver? Se ela não pode ver, sinto te dizer, não era para você estar vendo também. É impossível, em 2023, a gente ter uma vida pensando que imagens obscenas não vão chegar aos nossos olhos. Vai. Se você usa qualquer tipo de rede social, vai. O seu primeiro olhar, você pode até não ter domínio sobre ele, mas o permanecer olhando você tem. Voltar e olhar de novo você tem. Salvar para olhar mais tarde você tem. Então, se você faz algumas dessas coisas, preciso te dizer, você já abriu a porta para o pecado da imoralidade sexual ser gerado na sua mente, no seu coração. E a terceira grande consequência da imoralidade sexual, que é um pecado que você comete contra o seu próprio corpo, é fazer com que você tenha um sentimento constante de que você é sujo e que você é suja. E eu já vi pessoas chorarem dizendo que se sentem sujas. E você dizer para essas pessoas, mas o sangue de Cristo te lava, te purifica, reme os seus pecados e o Senhor te recebe. Mas o sentimento de sujeira permanecer naquele coração. Como se fosse algo que se arrastasse nas costas daquela pessoa. Queridos, olha a advertência de Paulo, Timóteo, foge para você não cair. Porque se você cai, você peca contra o seu próprio corpo. E pecados que atentam contra a nossa própria consciência são pecados que devem chamar a nossa preocupação. Porque essas pessoas geralmente começam gradativamente a se afastar da comunhão dos santos porque já não se sentem participantes e nem limpos o suficiente. Ceia? Esquece. Não participa mais. Porque o pecado está aqui, latente na mente o tempo inteiro. A pessoa está aqui, porque dele, por ele, e a memória está aqui, Satanás afligindo na memória, fazendo lembrar de tudo que fez. Imagens, vídeos, cenas, mensagens, o tempo inteiro. Quer viver livre dessas coisas? Fuja da imoralidade sexual. Pastor, eu pequei, eu falhei, eu transgredi, eu sei que eu não podia ter feito, e eu sei também que fiz muitas vezes e eu já não consigo me sentir constrangido de tanto que eu fiz. Eu me tornei cara de pau, pastor. Não, você não se tornou cara de pau. O Espírito Santo desistiu de te convencer. Porque Paulo diz aos romanos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor nos entregará as nossas concupiscências. Aí o pecado deixa de ter importância. Ele passa a ser algo natural. Se a sua consciência está se cauterizando, arrependa-se. Apresenta seu coração ao Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui porque eu sou um miserável pecador, transgressor da Tua palavra. Eu tive conversas que não te edificavam. A Tua palavra diz que nem menção à imoralidade sexual pode fazer parte da nossa vida. E eu recebi conversas, recebi mensagens, eu alimentei conteúdos, alimentei conversas, alimentei amizades com homens e com mulheres que eu não deveria. Se essas coisas fizeram parte da sua vida, apresente seu coração ao Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que a Tua palavra nos adverte contra a heresia, a Tua palavra nos ensina como nos relacionarmos com o dinheiro, e a Tua palavra nos adverte sobre as imoralidades sexuais. Eu estou aqui porque eu quero ser literalmente como uma ovelha na Tua presença, como alguém que naquele grande dia vai ouvir, vinde benditos do meu Pai. Eu não quero ser contado com aqueles dos quais o Espírito Santo já não teve mais influência para constranger. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos na casa dEle. Terça-feira, 19h30, quinta-feira, 19h30, nós nos encontramos mais uma vez para louvar e adorar o Senhor. As referências todas que você ouviu ficam salvas lá no canal da igreja, você pode voltar, todas elas, ou me perguntar depois, se você tiver meu telefone, pergunta, depois eu passo. Não entendeu alguma coisa, tira a sua dúvida, mas lembra, todas as vezes que você confrontar aquilo que você ouviu com aquilo que a palavra te diz, você cresce 2 vezes. Amém, irmãos? Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos um ambiente para congregar. Nós somos gratos ao Senhor porque temos uma casa para ir depois dessa reunião. Somos gratos ao Senhor porque temos um emprego. Somos gratos ao Senhor porque se não temos emprego, o Senhor ainda assim nos tem sustentado. Estamos vivos e temos roupas para vestir. E a Tua palavra nos diz que isso é motivo para nós nos alegrarmos. Senhor, nós Te louvamos pelo fôlego de vida.
Te louvamos pela nossa consciência. E juntamente com esse louvor, nós apresentamos a nossa consciência ao Senhor. Talvez existam áreas das nossas vidas onde o pecado é tão constante, tão repetitivo, que nós já nem conseguimos mais nos arrepender dele. Então nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, que a nossa mente não esteja cauterizada, que o Senhor a limpe, que os nossos olhos sejam limpos e a escama do pecado